A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando início ao terceiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Tivemos 2 trimestres abençoados por Deus, de muito estudo, de muito aprendizado da palavra do Senhor. E eu tenho certeza, meus amados, que esse terceiro trimestre não será diferente. Vamos estudar aí um tema, meus queridos, muito relevante para os nossos dias. O tema que vamos estudar é adolescentes da Bíblia. Vamos aprender aí 13 histórias, 13 exemplos de adolescentes que foram usados na Bíblia, que são muito relevantes para os nossos dias. Pois os nossos adolescentes precisam de bons referenciais cristãos, pessoas aí que sejam exemplos a seguir em suas vidas. Vivemos na era da tecnologia, na era da informática, e os nossos adolescentes, meus amados, são bombardeados diariamente por ensinos, por conselhos, por exemplos de vidas totalmente mundanos. Então precisamos ter cuidado quanto ao que os nossos adolescentes têm visto, com o que eles têm aprendido nas redes sociais. E a Bíblia Sagrada relata as histórias aí de vários adolescentes, né, que em meio às suas fraquezas se destacaram pela fé e submissão a Deus. Os seus testemunhos de vida nos alcançam ainda em nossos dias. Por isso, meus queridos, neste trimestre, os nossos adolescentes irão estudar então 13 exemplos incríveis de adolescentes que foram usados por Deus nas histórias bíblicas. Muitos foram mencionados na Bíblia em suas fraquezas, em suas limitações e ansiedades, como também nas suas virtudes. Deus não vê como o homem vê. Isso mostra que adolescentes são capazes de mudar a história de uma nação no meio aí de um povo que está corrompido, no meio de uma geração, queridos, por meio aí do seu testemunho, do exemplo de vida cristã. Quando percebem que são fortes e influenciadores nesta sociedade. Amados professores que me assistem, intercedam por seus alunos e sejam usados por Deus nesta grande missão de favorecer o conhecimento bíblico através do diálogo, das interações e dos relatos, promovendo assim um discipulado constante e relacionado. Portanto, queridos, o tema que vamos estudar nesse trimestre é adolescentes da Bíblia. E para dar início a esses estudos, meus amados, a lição de número 1 tem como título Sacrificados. Já dá para imaginar de quem que nós iremos estudar. Qual a história de qual adolescente que vamos estudar? Exatamente, é sobre Isaac. Em nossa primeira lição, vamos falar então sobre Isaac, o segundo filho de Abraão, que deixou aí um exemplo de humildade e submissão a Deus e a seus pais, coisas que precisamos ensinar aos nossos adolescentes, que é a submissão, a obediência aos pais, coisas que o mundo aí fora ensina totalmente ao contrário, né? Então, queridos, o nosso texto bíblico desta lição está lá em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 19. Essa passagem bíblica relata o momento, em que Abraão leva Isaac para ser sacrificado. É uma história super conhecida, desde as criancinhas lá da classe do maternal já estuda sobre o sacrifício de Isaac. Mas se você não conhece essa história ainda, faça a leitura desse texto bíblico, Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 19, que vai ser a base da nossa lição de hoje, que conta aí a respeito do sacrifício, que Deus pede um sacrifício para Abraão, e Abraão leva Isaac para ser sacrificado. O destaque da nossa lição se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 2, que diz assim: Então Deus disse, pegue agora Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício.
Olha só que prova para Abraão, né? Deus pedindo ali que Abraão sacrificasse o seu único filho, o filho da promessa. Que desafio para Abraão foi, né? Então nós vamos ver na lição de hoje como que foi o desenrolar dessa história, né? Como que foi esse sacrifício? Será que Abraão sacrificou seu filho realmente? Será que teve uma intervenção divina? Qual foi o ensinamento, né, dessa história, tanto para Abraão como para Isaac, como para nós, nos nossos dias, né? A nossa lição destaca. Nesta lição, veremos o quanto a fé e a obediência são essenciais para a vida cristã e o quanto podemos ser provados em nossa fé. Isaac, sendo apenas um adolescente, o filho da promessa do velho Abraão, foi pedido em sacrifício a Deus. Sim, o único filho deveria ser sacrificado ao Senhor. Já pensou se Deus pedisse aos seus pais a sua vida em sacrifício? Meu caro adolescente, vamos aprender com Isaac hoje sobre submissão e confiança em Deus. E vamos ver, queridos, que Abraão confiou plenamente no Senhor. Ele creu que o seu filho Isaac seria oferecido em sacrifício. E ao final o nosso Deus revelou que esse sacrifício não seria de forma literal, mas de forma espiritual. Assim Abraão compreendeu, meus amados, que o ato da entrega e dedicação do seu primogênito seria assim algo planejado por Deus, que o preservou para dar continuidade à missão que havia lhe otorgado. Por mais difíceis, queridos, que sejam os sacrifícios, o Senhor aperfeiçoa a nossa fé por meio deles. Nunca esqueça isso. Por mais difíceis que sejam os sacrifícios, o Senhor aperfeiçoa a nossa fé por meio deles. O ponto 1 da nossa lição vai falar a respeito a promessa de ter um filho, né? Sem dúvida nenhuma, queridos, Abraão é um dos personagens aí mais importantes na história do Antigo Testamento. Ele é criado, ele é citado, melhor dizendo, muitas vezes aí ao longo da Bíblia Sagrada, especialmente como um modelo de fé em Deus. Alguns fatos da história desse homem, queridos, ilustram aí o motivo de utilizá-lo como este exemplo. Naquela época de Abraão, os homens viviam em torno aí de 200 anos. E quando Abraão tinha 75 anos de idade, veja bem, 75 anos de idade, Deus mandou então que ele saísse do lugar onde ele morava para ir para uma terra que o Senhor pretendia dar para os descendentes deste homem. Deus fez 3 promessas para Abraão. Primeiro, que faria uma grande nação dos descendentes de Abraão. Segundo, que Deus daria para eles uma terra, a terra prometida. E também usaria Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Em outras ocasiões, Deus repetiu e esclareceu as promessas, mas só que demorou para dar algum sinal tangível do cumprimento dessas promessas. Havia falado de uma terra, mas não deu aí nenhum metro quadrado da terra para Abraão. Deus prometeu multiplicar os descendentes, mas deixou Abraão esperar 25 anos para o nascimento do filho que seria aí necessário, né, para cumprir essas promessas. Isso então exigia uma intervenção divina, pois a mulher de Abraão não tinha mais condições de ser mãe. Abraão continuou confiando e esperando, queridos. Confiando, meus amados, isso mesmo, confiando e esperando o filho da promessa, até que Isaac nasceu. Abraão aguardou o tempo certo de Deus, apesar das histórias nos contarem que ele acabou tendo um outro filho, né, com a sua empregada, Ismael. Ismael não era o filho da promessa, mas sim Isaac. Isaac sim era o filho da promessa. E Abraão aguardou até que Deus o abençoou com esse filho da promessa. O ponto 2,
pedido em sacrifício. Mas alguns anos depois, né, que Isaac nasceu, passaram alguns anos, né, e Deus então testou a fé de Abraão de uma maneira inédita, nunca vista antes. Deus mandou então Abraão levar Isaac, o filho da promessa, para um monte chamado Moriá. Lá, conforme a ordem de Deus, Abraão teria então de sacrificar o seu próprio filho. Pense nas implicações dessa ordem. Deus prometeu abençoar muitas pessoas por meio da linhagem do seu filho Isaac. Era o descendente direto de Abraão. A palavra de Deus nem deixou aí a possibilidade de cumprir as promessas por meio de outro filho, pois o Senhor havia dito: por Isaac será chamado a sua descendência. Então, se Abraão tivesse passado o mandamento de Deus pela peneira do raciocínio humano, certamente teria recusado aquela ordem. Como então seria possível acreditar que Deus queria que literalmente matasse o seu próprio filho? Deus nunca pediu para um pai fazer isso. Se ele matasse o seu filho, se ele sacrificasse o seu próprio filho, Isaac, filho da promessa, as promessas não seriam cumpridas. Seria fácil e até lógico concluir então que o sacrifício que Deus pediu seria apenas uma coisa simbólica, não um holocausto real, não um sacrifício real. Mas se ele cogitasse tais coisas, estaria cuidando da parte de Deus e não da parte do homem. Deus, amados, dá as ordens. O homem, pela fé, obedece. E foi exatamente o que Abraão fez. Ele obedeceu a Deus. Ele confiou em Deus, pois ele tinha certeza lá no seu íntimo que Deus ia prover. No último instante, Deus ia prover. E foi isso que aconteceu. Ponto 3 da lição: obediente não questionou. Abraão levou então seu filho ao monte escolhido por Deus. Preparou o altar e deitou o seu filho Isaque sobre o altar. Foi só no momento em que Abraão levantou a faca para matar o seu filho que uma nova ordem veio do céu, dizendo assim para ele não matar Isaque. O texto de Gênesis capítulo 22 mostra então essa grande fé de Abraão e relata a renovação das promessas por causa dessa obediência de Abraão. Mas um outro detalhe importante, meus amados, aparece em um livro escrito quase 2000 anos depois, que diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Está escrito lá em Hebreus capítulo 11, do versículo 17 ao 19. Para pessoas, amados, que acreditam na Bíblia Sagrada, é fácil aí perder a importância desse comentário. Jesus e alguns homens, recebendo aí poder de Deus, ressuscitaram mortos. Jesus saiu da sepultura e prometeu a ressurreição para nós. Abraão, porém, viveu 1000 anos antes da primeira ressurreição. Ele nunca viu e nunca ouviu falar de Deus operar um milagre desses, de ressuscitar o morto. Nisso, queridos, a atitude dele até define a sua fé. Abraão não acreditou porque havia visto um milagre de ressurreição. Não, ele nunca tinha visto. Ele acreditou em Deus, não nas suas próprias experiências.
nem no seu próprio raciocínio. Ele simplesmente confiou e obedeceu. Para Abraão, a fé não foi apenas uma afirmação vazia do pensamento positivo. Não. Quando a prova veio, Abraão mostrou a sua confiança em Deus, respondendo na prática a pergunta feita por um anjo algumas décadas antes. Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Gênesis 18:14. Então, quando Abraão levantou a faca, ele respondeu: não há. Que maravilha! A conclusão da nossa lição, meus amados, diz assim: Abraão confiou em Deus com uma fé única, tanto que ele é chamado de o pai da fé. Se observarmos no capítulo 22, o versículo 5, ele disse aos seus servos antes de subir ao sacrifício: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Então ele tinha certeza de que não voltaria sozinho. Ele tinha fé que Isaac não seria morto. Deus provou a fé de Abraão e Isaac se mostrou humilde, obediente e cheio de fé também. Nenhum jovem se comportaria dessa forma diante de um pai já com idade avançada. Porém, Isaac sabia da importância de um sacrifício quando este era requerido pelo próprio Deus. Queridos, Abraão, mesmo com a idade avançada, assim como a sua esposa Sara, creu na promessa de Deus. Crer, quando tudo parece estar aí contradizendo a promessa, essa é uma das nossas maiores necessidades. Crer em Deus. Acreditar e se apegar às promessas que Deus nos faz em sua palavra. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima aula, se Deus assim permitir.